Já está ligado, pastor? Pronto, agora vocês estão me ouvindo via microfone. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Senhor com as nossas... Primeiro com a nossa atenção, nosso tempo, com a nossa adoração. A palavra diz em Provérbios 4:25, na versão Passion, diz assim: fixe o seu olhar no caminho à frente, com um propósito firme, olhando diretamente adiante. Ignore as distrações da vida. Quantas distrações nós tivemos essa semana? Às vezes a gente não percebe, mas tudo aquilo que tira a gente do foco, de saber que é através de Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, tudo que nos tira deste foco é distração. E uma coisa interessante, às vezes nós queremos tomar algumas decisões e nós perguntamos a quem a gente confia, certo? Nós perguntamos a quem nós confiamos para trocar uma ideia, ver e tal. E é interessante que essa atitude do ser humano, ela é uma atitude que demonstra unidade, demonstra intimidade, demonstra confiança. E, às vezes, quando nós estamos para tomar algumas decisões no dia a dia, ao invés de nós corrermos e perguntarmos para essa pessoa, né, de nossa confiança, o que deveríamos fazer primeiro? Seria perguntar a quem a gente tem mais confiança. E é interessante que as nossas distrações também podem ser sobre isso. De não recorrermos diretamente ao Pai, mas de estarmos buscando soluções terrenas. Então eu queria te convidar nessa manhã a começar o seu culto coletivo aqui, intencional, buscando as direções do Senhor e tirando todas as distrações. Às vezes nós estamos confessando a nossa confusão, insegurança, dúvida, mas deixamos de confessar que no Senhor nós temos toda a sabedoria, conselho e entendimento. Então nessa manhã vamos orar sobre isso, sobre mudarmos a direção da nossa busca de certeza. Às vezes nós buscamos certezas em tantas coisas e pessoas. E mesmo assim vamos errar, porque errar é algo humano. Mas nós precisamos buscar o conselho do Senhor e saber que nele, mesmo que nós não compreendamos para aquele momento, nele nós temos um lugar seguro. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos por poder olhar firmemente para Ti, como nosso Rei e Sacerdote. Nós te agradecemos porque podemos olhar para o futuro. Nós podemos olhar firmemente, diretamente para o adiante. Nós podemos olhar para a paz, para o lugar de paz. Nós podemos acessar o trono da graça de Deus por causa de você, Jesus, nosso Rei e Sacerdote, que viveu as nossas aflições aqui na terra e venceu todas elas, para que nós pudéssemos estar agora diante de Ti, diante do trono da graça, com ousadia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o governo sobre as circunstâncias. Nós te agradecemos porque fé e governo das nossas vidas andam juntos. Obrigado porque o Senhor nos deu um anel que diz que nós somos dessa casa real. E o Senhor nos deu sandálias novas que nos mostram que o nosso caminho, ele é iluminado. É iluminado pela presença do próprio Espírito de Deus em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque a nossa declaração, o nosso decreto nessa manhã não é uma súplica ou algo que está em dúvida se o Senhor quer ou não fazer. Nós declaramos nessa manhã que o Senhor é bom.
Nós declaramos que o Senhor é aquele que governa sobre céus e terra. Nós declaramos que o Senhor é aquele que nos deu autoridade sobre esta terra. Nós declaramos que nos reposicionamos com clareza no lugar de governo que o Senhor nos deu. E nós colocamos as situações da nossa vida diante do teu altar. Tu és o primeiro. Nós queremos fazer de ti, Jesus, realmente o Senhor. Aquele que é o primeiro a ouvir sobre os nossos dilemas, sobre as nossas decisões. Porque sabemos que o Senhor está adiante. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é dono das estações. O Senhor conhece os governos e o Senhor estabelece os reis. E o Senhor é quem nos retira. Então nós tiramos os nossos olhos dos jornais, das notícias. Nós tiramos os nossos olhos, Senhor, daquilo que que o homem fala, que o homem prevê. E nós colocamos os nossos olhos firmados em Ti. E sabemos que de Ti vem toda a verdade. Que de Ti vem todo o amor. Que de Ti vem toda a fidelidade. Que de Ti vem toda a bondade, que não só nós aqui agora precisamos, mas a nossa geração, as que vêm, as 1000 gerações depois de nós, precisam da bondade do Senhor aqui e agora. Por isso nós, como povo de Deus, nós declaramos sobre a nossa vida nessa manhã, que venham os Teus decretos do céu para a terra. Aleluia! Eu gostaria que você, igreja, começasse a orar, dizendo isso: Senhor, quais são os Teus decretos do céu agora para a terra da minha família, para a terra dos meus negócios, para a terra, Senhor, dos meus vizinhos? Qual é a declaração do Senhor para a minha casa? Qual é o decreto do céu para a minha saúde física ou mental? Quais são os seus decretos? E assim que você começar a perceber quais são os decretos, declare em alto e bom tom diante do Senhor. Aleluia! Comece a orar, igreja, ouvindo os decretos do céu. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. À medida que os decretos do céu começarem a surgir na sua mente, aqui, agora, durante o louvor, durante a ministração, durante a ceia, abre a tua boca, você governa a partir do céu em Cristo Jesus. Você não está na posição de pedinte no reino, você não está na posição de órfão, você está na posição de autoridade em Jesus Cristo, Senhor. Então, à medida, coloque a sua atenção, a sua sensibilidade em função do reino de Deus, porque o Senhor quer lançar decretos através da sua boca nessa manhã. O Senhor me fala de sobrinhos, pessoas que estão preocupadas com sobrinhos. Nós declaramos agora a palavra que o Senhor nos deu como igreja. O Senhor trouxe à mente aquele texto que Jesus diz na casa de Zaqueu: hoje chegou salvação sobre essa casa. E nós declaramos sobre a vida dos seus sobrinhos: hoje chega salvação sobre a vida dela. Nós declaramos sobre os sobrinhos, sobre os netos, sobre aqueles aos quais você tem orado, a sua mente tem se ocupado.
A palavra do Senhor diz: declare a minha palavra, declare a palavra viva, como um decreto mesmo sobre a vida daqueles que você ama. E nós declaramos essa palavra. Hoje chegou salvação nessa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Não se distraia nessa manhã, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Assim como nós recebemos essa palavra hoje, nós vamos praticá-la no decorrer do louvor. E o Senhor vai entregar a vocês esses decretos. E você pode declará-los em voz alta, você pode marchar sobre esses decretos, amém? Nessa manhã. O Senhor vai te dar palavras novas, estratégias novas. Às vezes o Senhor nos dá uma declaração nova que você fala, só poderia ter vindo do céu mesmo. É um alinhamento às nossas palavras com aquilo que o Senhor quer derramar e manifestar nessa terra. Então deixa o Senhor trazer para você essa direção nessa manhã. Não se distraia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Fale pra Ele. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives lá, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, fale para o Senhor nessa manhã. Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Nós chamamos Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives lá, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás aqui.
vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me pensas e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me pensar, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em sinal de rendição ao Senhor nessa manhã, levante as suas mãos agora e fale: eu só confiarei em ti. Eu seguirei em frente, porque eu sei que o Senhor está vivo. E como um ato profético, você vai começar a caminhar para frente, assim, ó. Comece a andar e declarar aquilo que você tem falado, você vai praticar. Aquilo que você tem declarado aqui, e em sua casa, você vai viver. Nós não estamos jogando palavras para o vento. Nós estamos semeando e a palavra do Senhor não volta vazia. Declare nessa manhã: eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente porque eu tenho que confiar. Só em ti confiarei. Meu nada, mas não temeremos nada. Nós temos que confiar. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Nós reinaremos com Ele. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Que privilégio podermos confiar no Senhor. Tu és altamente confiável. Altamente confiável. Se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos na fé. Se exércitos se contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz.
E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, poder e forte, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, poder e forte. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, poder e forte, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, poder e forte. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu me lembrei que nosso irmão Isaías recebeu uma palavra sobre ser inabalável. E uma vez na live eu falei com ele: Senhor, me lembra do Salmo 125, quando eu vejo seu nome. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E hoje é aniversário dele. Nós, como igreja, vamos orar pela vida de Isaías, amém? A Lu passou por uma cirurgia, ele também. Eles são inabaláveis, não serão abalados, porque eles confiam no Senhor. Então você vai orar uma oração vitoriosa por ele, amém? O intercessor feliz, o intercessor que declara as palavras que vêm dos céus. Ore pelo Isaías essa manhã, abençoe a vida dele. Hoje é o aniversário dele e nós queremos derramar sobre a vida dele nosso amor. Nós queremos honrar Isaías como pastor das crianças, que tem amado as nossas crianças e as crianças das escolas que ele trabalha. Ele tem feito a diferença na educação e nós queremos abençoar a vida dele com novas estratégias para esse novo tempo. Que Isaías atravesse para essa nova etapa, cheio das estratégias dos céus para todas as crianças e jovens e adolescentes que cruzarem no caminho dele, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja cheio do Espírito Santo, com novas ideias dos céus, ideias que abrirão portas para que crianças e adolescentes que hoje não são funcionais se tornem adultos funcionais, adultos independentes, por causa das estratégias que o Senhor dá a Isaías. Eu oro para que o Senhor levante equipes para caminhar com ele, equipes com a mesma visão, equipes com a mesma estratégia. Eu oro para que o Senhor coloque pessoas no caminho de Isaías, que vão caminhar com ele na mesma direção, na mesma direção. Deus, amplia a visão do Isaías nesse dia, que ele veja o que o Senhor vê para a vida dele, que ele veja o que o Senhor vê para a família dele, que ele veja o futuro que o Senhor vê para ele, que ele enxergue nessa manhã. Eu oro pelo consolo dos céus.
Eu oro pela paz do Senhor, que guarde o coração dele nessa manhã. Eu oro por sementes de alegria sendo plantadas no coração dele, na vida dele. Eu oro pela Luciene, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que nas correntes sanguíneas dela passe o teu sangue nessa manhã. Meu Deus, uma ótima, excelente recuperação, em nome de Jesus. Toda aquela casa, eu oro pelo João Pedro, pela Ana Luísa, sejam cheios do Espírito Santo. Deus, tenham encontros com o Senhor pela madrugada, acordem cheios de ideias, acordem cheios da unção de Deus. Deus, que aquela família caminhando, meu Deus, leve pessoas e pessoas e mais pessoas a Jesus, ao arrependimento, Pai, através da vida dele. Eu os abençoo nessa manhã, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que você vê Isaías, você pode começar a chamar, ei, não inabalável. Não inabalável, porque essa é a palavra que ele tem e nós vamos reforçar sobre a vida dele. Amém? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, Jesus, és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Monte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és e enche o
o meu coração, no amor que faz mudar. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, 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 nós temos um firme fundamento, nós confiamos somente em ti, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Nós olhamos para o nosso futuro, Jesus. Nenhum dos nossos sonhos morrerão. Nenhum dos nossos sonhos morrerão, Jesus. Oh, Jesus. Eu sinto o Senhor dizer: mesmo que no decorrer desse ano nada que você planejou tenha se cumprido, você não vai desistir. Mesmo que no decorrer desse ano você, com a sua empolgação, peça o seu vision board profético, anotou seus sonhos, seus planos, e você chega agora no final do ano e fala: eu não vou fazer isso de novo, não. Não vou, porque não aconteceu nada. O Senhor renova sobre você nessa manhã uma esperança, uma expectativa vinda diretamente do trono. Seus sonhos não vão morrer. Você não vai abortar seus sonhos, os seus planos, seus objetivos que o Senhor plantou no seu coração, independente do que houve. Se você foi lento demais, se você esqueceu, se você não executou, se você não quis, se você mudou de ideia, ou se tudo deu ao contrário, tudo, nada saiu como você planejou, o Senhor diz: eu renovo em você uma expectativa para um novo ano, e o Senhor dizer: dobra os seus sonhos, anota mais. Anote mais, planeje mais, sonhe mais. Se o seu sonho estava de tamanho, o Senhor diz: pode aumentar mais o sonho. Pode aumentar de tamanho o seu sonho. Oh, Espírito Santo, eu vejo uma estufa. Eu vejo uma estufa e vários papéis dentro dessa estufa. Vários papéis sendo guardados dentro dessa estufa. O Senhor não esqueceu aquilo que você planejou, sonhou, o que você pediu, aquilo que você colocou em imagens e declarou, aquilo que você declarou em fé esse ano. Ah, Jesus, Jesus, você não vai se entristecer porque o final do ano chegou e ainda não aconteceu. Eu oro por uma alegria renovada, uma esperança no seu coração. Oh, Espírito Santo. Ah, Jesus, Jesus.
Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus, 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 Jesus. Eu oro por cura nessa manhã nos corações, por expectativas frustradas, Senhor. Eu oro para que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós uma nova porção das expectativas dos céus. Eu oro nessa manhã. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Senhor, sempre quando Ele nos mostra que nós temos que orar por algo, o Senhor traz palavras. Eu não sei se você percebeu aqui nas canções, quando fala sobre eu vou confiar em Ti, né? Confiar. Eu não sei se você percebeu, mas a graça e o favor do Senhor. Nessa canção, pelo menos eu vi a graça, o favor do Senhor falando sobre confiar. E todas as vezes que o Senhor nos mostra sobre confiança, Ele está nos mostrando a solução do céu. Amém? Para o quê? Talvez pelo fato de que nós estamos diante de situações que nos abalam. Estão me entendendo? Às vezes você pode estar em situações que talvez te abalem, ou são ameaças de te abalar. Mas o Senhor, o céu, Ele sempre fala da solução. A intercessão é sempre sobre a solução. Amém? Então, duas coisas me chamaram a atenção no louvor hoje. Sobre confiar, que a graça de Deus estava potente ali, e sobre ser abalado. E eu estava conversando com o Samuel aqui antes do culto, perguntei para ele aí, qual que é a nota dos céus hoje sobre nós? E ele falou comigo sobre uma arma de jogos. Eu não entendo muito de jogo, gente, mas ele entende. E todas as vezes o Senhor nos fala de circunstâncias espirituais, Ele também nos dá armas, né? As armas, elas não são as nossas, elas são celestiais. Eu queria que ele compartilhasse sobre essa arma, sobre o que você entendeu. Eu sei, eu ponho todo mundo para frente, gente, é assim, pego de surpresa. Mas não é sobre desempenho, né? Não é sobre isso, é sobre o que o céu quer falar com a gente. Então nós vamos ouvir o que ele tem para falar, né? O Senhor trouxe ao coração dele, e nós vamos orar em cima dessas duas coisas que o Senhor trouxe. Sobre confiarmos no Senhor e não sermos abalados. Amém? Bom dia, igreja. Assim, quando eu estava ali conversando com a minha mãe, veio para mim um dano crítico, que, como minha mãe disse, é muito presente em jogo, né? Mas, resumindo muito, dano crítico seria uma arma que tem um certo nível, e aí quando ela dá esse dano crítico, esse nível é dobrado. E conversando com Deus aqui, né, perguntando para ele o que era isso e tal, ele me trouxe uma cena do louvor, quando a gente rompe em adoração aqui, né, e ele me falou que isso é um dano crítico. E que hoje a gente teria muitos e muitos danos críticos ao mesmo tempo. Muitos romperes na mente das pessoas aqui. Dificuldades que toda vez que a gente vem aqui na igreja, a gente enfrenta. Coisas que nós achamos difícil fazer com nós mesmos, né, na nossa casa, no nosso trabalho, quer que seja. Que quando nós estamos aqui, nós enfrentamos esses pensamentos, essas ações, o que quer que seja. E que aqui hoje vamos ter muitos danos críticos, muitos romperes nessas áreas. Ok. Vamos orar? Pai, eu oro aqui em nome de Jesus, abençoando cada um de nós hoje que estamos presentes aqui. Amém. E até pelos que não puderam vir, mas estão aqui em espírito com a gente. Eu oro para que haja um romper hoje, e um romper na mente de todas as pessoas aqui. Amém. Em qualquer nível de dificuldade
qualquer um tenha hoje, seja em trabalho, seja em saúde, seja em passear com a família, que hoje haja um romper na mente dessas pessoas, um romper na mente de todos nós, e que seja muito, muito fácil fazer o que era difícil antes. Seja muito fácil romper nessa área. Se você é uma pessoa tímida, que não conseguia se aproximar de grupos para conversar, que hoje seja fácil, seja natural, como se a vida inteira você tivesse feito isso. Para que no trabalho se desempenhar era muito difícil, que a partir de hoje seja a coisa mais tranquila do mundo. Seja até estranho você conseguir fazer isso com tanta naturalidade e que todos possam olhar para você, ver isso e falar: isso não é natural, só pode ter sido Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Glória a Deus. Pegue seus envelopes essa manhã. Nós vamos declarar a palavra, amém? Na nossa vida financeira, nas nossas finanças. E você pode entregar os seus dízimos, suas ofertas com alegria nesse dia, amém? Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode entregar seus dízimos, suas ofertas com alegria. E amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Aleluia. Irmãos, eu queria chamar aqui o Renato. Nós temos um aviso. Nós temos o nosso trabalho assistencial ali junto ao lar dos idosos. Coloca aí para mim, gente, o aviso Lar dos Idosos, e o Renato vai compartilhar com vocês aqui o trabalho que a gente faz ali. Glória a Deus. Querida igreja, bom dia. Paz e graça sobre a vida de cada um de vocês. O Lar dos Idosos, a igreja acolheu cada idoso. Lá são 15 idosos, alguns acamados. Então, alguns nos recebem quando a gente vai para lá. E alegria, é uma festa, é um momento muito gostoso. A gente aprende com eles, muitas vezes no silêncio deles. E nós abençoamos eles com fraldas. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho da doação das fraldas, mas nós estamos com a ideia também de presenteá-los com um presente especial. É aquilo que você vai colocar no teu coração, um chinelo, nós pensamos na calça de moletom, são coisas boas para eles lá. Quero doar uma camisa, vai ser um presente para eles no final de ano. Então, se Deus colocar no teu coração, Crocs, pode ser também, meia, tá bom? Algo que Deus colocar no teu coração, para a gente levar para eles. Pode fazer essa doação até domingo que vem, dia 14. Vai ser uma honra para a gente estar abençoando os nossos idosos, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar lá no grupo da igreja, tá bom? Essa arte aqui, informação. E aí você fique à vontade em poder abençoá-los. Mas esse é um serviço que a gente já tem feito de uma forma rotineira. Já alcançamos um número expressivo de fraldas, né, na última entrega que a gente fez para eles ali. Ô Renato, quantas fraldas a gente entregou na última vez? Mas aproximadamente umas 400. Foi um número bem significativo lá.
E esse é o braço social nosso da igreja, né? Irmãos, hoje eu estou aqui fazendo propaganda, Carol, pode colocar aí, né, do nosso congresso de homens, mas nós estamos mudando a nossa data, né? O tema é Matadores de Dragões. É essa arte aqui que a gente colocou. E o que acontece? A gente ia fazer sábado que vem, dia 13, mas a gente vai mudar para sábado, dia 20. A gente vai estar fazendo aqui na igreja. Não está entrando, não? Então, sem problema. Coloco também lá no grupo. Irmãos, eu queria convidar todos os homens da igreja. Para nós, esse congresso, ele é um marco de fechamento do ano, onde nós queremos compartilhar conquistas que Deus nos deu. E nós queremos, então, passar um dia inteiro aqui, sábado, de 8 às 18. Nós estaremos nos reunindo aqui na igreja e separamos esse dia para a gente conversar sobre esses temas que são de suma importância para todos nós. Qual é o nosso papel enquanto homens? Como vencer essas coisas que estão persistindo ainda, né? Em tentar fazer careta, em medo para a gente. Eu não vou falar nada aqui, não vou dar spoiler, porque o importante para a gente é que você venha. Se você, então, quer saber, separe sábado, dia 20, de 8 às 18, né? Nós teremos aqui um coffee break, teremos o almoço aqui, um lanche da tarde, faremos o início e o envio de cada um para a gente cumprir realmente esse papel que Deus tem levantado na nossa vida. Vai ser uma boa oportunidade que Deus nos tem dado. Então, eu vim fazendo propaganda hoje aqui, você vai lembrar o tempo inteiro disso, né? Como é bom a gente poder ter essa oportunidade, e serão os irmãos ministrando mesmo, cada um colocando aqui a sua experiência, a sua vivência, e podendo compartilhar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Também quero trazer aqui para vocês uma palavra, um abraço do pastor Alberto, que também ele, né, e a sua esposa Jussara passaram por um processo cirúrgico, está tudo bem com ambos, mas o pastor Alberto ainda está de molho por recomendações médicas, então ele manda um abraço para todo mundo, né, ele vai ainda ficar nessa condição médico lá, acamado, por mais uma semana e meia, mas ele fala que está tudo bem, agradece as nossas orações, e nós estendemos também sobre eles a bênção do Senhor e aquilo que Ele tem para nós. A palavra do mês que o Senhor nos tem dado para o último mês do ano, né? Eu fiquei com a pulseirinha o ano inteiro, a minha já descoloriu não sei quantas vezes, mas esse para nós é o ano que nós estamos vivendo como mais do que vencedores. E nós estamos terminando o ano com a palavra esperança. E eu queria ler com vocês o texto que vai permear esse mês para nós, que é o texto de Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, quando a gente olha e a gente vê a perspectiva de Deus para a nossa vida, eu queria chamar a sua atenção porque o texto diz aqui que o Senhor tem planos para nos dar uma esperança e plano para também nos dar um futuro. Irmãos, o projeto de Deus sempre foi um. Depois que Deus criou todas as coisas, tudo perfeito, tudo no seu determinado lugar, né? Se a gente for ver, Deus foi arrumando, tinha luz e tinha noite misturada. Então Deus falou: olha, eu vou fazer separação entre o dia e a noite. E aí então ele colocou o sol para governar o dia e as estrelas para governar a noite. O texto diz que tinha águas em cima, água embaixo, tudo embolado. Então Deus fez separação e colocou as águas nos céus, que são as nuvens, colocou as águas embaixo, tinha água salgada junto de água doce, e Deus fez separação das águas. Então depois disso Deus mandou que povoassem, né, os mares, os rios,
depois viessem os céus, depois que cada árvore produzisse segundo a sua semente, né, a sua raiz, o que ela tinha ali, a gente vê que tudo isso que Deus fez, e depois de tudo isso Deus cria o homem, nos coloca na terra, para a gente cultivar a terra, para a gente viver sobre tudo aquilo que Deus realmente trouxe para a nossa vida. E a gente chega aqui no livro do profeta Jeremias: eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, isso é glorioso quando a gente entende qual é o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Em dias atuais, né, como que estamos vivendo, muitas vezes são marcados pela instabilidade. Quando a gente olha, né, tem guerra aqui, tem guerra acolá, e isso gera, né, em muitas pessoas um desconforto. Chegou-se a falar, e é interessante que nós temos um grupo de irmãos que estão orando para que não tenha uma terceira guerra mundial, porque estivemos muito perto de que isso tudo acontecesse. Depois, incertezas econômicas, depois a gente ouve falar de crises emocionais e crises familiares, coisas essas que causam uma ferida na nossa sociedade, né? Nós vimos semana passada algo terrível, né? Uma mãe que pulou do prédio, jogou a filha. São essas coisas que vêm aí, e a nossa alma, em todo tempo, ela precisa de ter uma segurança, uma confirmação. A nossa alma clama por uma âncora, alguma coisa que nos coloque realmente firmes e estabelecidos segundo o plano de Deus. E é por isso, irmãos, que sempre trazemos a palavra para servir como âncora para a nossa vida, na nossa jornada e na nossa caminhada. Deus não apenas responde a esse clamor, mas Deus o antecede. E a gente vê a voz de Deus passando por cima de todo o caos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos para lhes dar a esperança, e juntamente com a esperança, Deus está nos levando para o futuro. Irmãos, hoje aqui eu queria que todos nós nos víssemos como aqueles que são caçadores das promessas de Deus, palavras que Deus diz à nossa vida, palavras que Deus ministra no nosso coração, palavras essas que saltam da Bíblia e vêm para nós para nos dar esperança, para rompermos com as coisas normais do dia a dia e nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando Deus fala que Ele vai nos dar esperança e vai mostrar para a gente qual é o nosso futuro, isso não está dizendo sobre possibilidades, Deus não está dizendo que Ele vai fazer algumas tentativas, são planos definidos, e diz aí o texto que eles são carregados de paz, propósitos e futuro. Paz, propósitos e futuro. Planos de paz, de um propósito e de um futuro, uma esperança. E é isso que precisa povoar o nosso coração, quando nós trocamos essa mensagem de caos, de guerra, de desespero e tantas outras coisas mais, e colocamos o foco em Deus. Agora surge uma esperança que nos sustenta, surge agora essa esperança que vai agora nos ajudar a construir o nosso futuro, e isso nos transforma para que a gente não seja impactado pelo mundo que aí está. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vem acima de todas essas coisas, e essa é a esperança que Deus promete para nós. Por isso você veio aqui hoje receber uma palavra de esperança, enquanto você entrega o seu culto, o seu louvor e a sua adoração ao nosso Deus. E a gente vai selar o nosso momento de hoje, celebrando a ceia, relembrando um pacto que Deus fez conosco, por meio de Jesus Cristo, esse pacto que garante para nós a vitória, que vai te dar então a sabedoria e o entendimento, para que você passe por cima de todas essas notícias que muitas vezes chegam com uma flecha direcionados à nossa vida, tentando nos impactar, tentando nos abalar, tentando fazer com
que a gente viva uma vida ansiosa, totalmente contrária a tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Por isso, no momento de hoje, o Senhor quer plantar isso no nosso coração. Eu é que escrevo acerca da sua vida, sou eu que planejo o seu futuro, eu tenho planos de trazer esperança ao seu coração, e a gente vai poder então caminhar agora explicando profundamente como isso se aplica à nossa vida de uma forma real. Primeira coisa, o Senhor diz que Ele tem planos. Quais são as nossas esperanças nos planos que Deus tem para nós, ao nosso respeito? Antes de qualquer circunstância surgir, Deus já havia escrito cada página da nossa história, e isso com uma perfeição total. Irmãos, confiar em Deus, guardar o nosso coração, ter uma tranquilidade, é saber que Deus foi quem escreveu os planos acerca da nossa vida. Nós não precisamos ficar aí correndo de um lado para o outro. O que a gente precisa é nos conectar com a fonte e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor tem para que eu possa viver nesse dia? Qual é o plano? O que foi que o Senhor fez? Porque os planos de Deus, eles são feitos com perfeição. E Davi entende isso quando ele escreve o Salmo de número 139. Ele diz: antes que eu nascesse, todos os meus dias já estavam registrados no livro do Senhor. Irmãos, não é uma conexão de ficar tentando encontrar o que é aqui ou acolá, mas uma conexão de falar: Senhor, eu confio nos planos que o Senhor fez para mim, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e ela é agradável. O que a gente precisa fazer é não atrapalhar o plano que o Senhor fez para a nossa vida e vivê-lo na sua integralidade, na sua plenitude, de uma forma geral, desfrutando o amor e o favor que o Senhor tem para nós. Entenda uma coisa: nada surpreende o nosso Deus, nada pega Deus desprevenido e nada foge ao seu propósito. Por isso que quando nós entendemos isso, nós deixamos de interpretar a nossa vida por aquilo que nós vemos e nós começamos a viver a nossa vida baseada no que Deus diz, ou disse, ou está dizendo, e ainda falará acerca do nosso respeito. Irmãos, não vivemos baseado naquilo que nós vemos, mas a fé é viver baseada naquilo que Deus disse, e isso é fé, acreditar na palavra de Deus que nós estamos lendo. Muitas vezes nós queremos definições de fé, nós queremos definições variadas, alguma coisa profunda, mas fé é simplesmente acreditar em Deus e na sua palavra, pronto. Por isso nós somos chamados para vivermos baseado naquilo que Deus diz e não naquilo que os nossos olhos veem, porque, irmãos, o que os nossos olhos veem podem matar a esperança que Deus está gerando no nosso coração, porque nós olhamos com o olhar humano, mas Deus não vê assim. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. Romanos 8, 28 diz assim para a gente: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que precisamos viver baseado na palavra de Deus e não no que a gente vê. Já dei exemplo para vocês aqui, às vezes a gente está saindo, correndo, cheio de coisa para fazer, fura o pneu do nosso carro. O que é que te vem à mente? Que droga, que porcaria, esse negócio tinha que acontecer agora, vou chegar atrasado e tudo. Ou quando nós não vivemos de acordo com as coisas que os nossos olhos veem, mas quando nós entendemos que todas as coisas cooperam juntamente. O que eu quero colocar esperança no seu coração é exatamente o que o texto está dizendo aqui. Senhor, eu não conheço todas as coisas, mas os meus dias foram escritos no teu livro. O Senhor conhece o meu futuro e tem uma palavra de esperança. Por mais que eu ache ruim, pelo pneu do carro ter furado, talvez o Senhor está me livrando de uma batida, de um acidente, de um atropelamento, de uma coisa muito maior. Então eu abro mão de exercer a minha justiça e eu quero confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu
propósito. Sabe, esse texto não promete que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas elas para gerar ainda um bem maior, irmãos. É assim que a gente precisa abrir e conhecer a Deus, o seu mover, a sua graça, a sua glória, tudo aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. Então guarde isso, não está dizendo aqui que só acontecerão coisas boas. O que o texto está nos garantindo é que em todas as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive aquelas que nós não gostamos, que nós às vezes desprezamos, elas estão aí para nos fazer viver o melhor de Deus, porque juntamente com isso, é o que Deus está dizendo aqui, isso contribui para a nossa caminhada, isso contribui para o nosso crescimento, contribui para a nossa maturidade, porque aqui, irmãos, nós vamos entrar em uma engenharia divina. Deus transforma as perdas que acontecem na nossa vida em plataformas para que nós possamos testemunhar. Deus usa as dores que estão acontecendo ao nosso redor para que haja um desenvolvimento, para que a gente entenda que a gente pode ir além. Pode passar por cima, que a gente dá conta, que a gente suporta. É assim que nós entendemos as coisas que acontecem. E determinados atrasos, Deus transforma isso em alinhamento. Sabe, o bem que a gente encontra aqui, né? Todas as coisas contribuem para o bem do Senhor. Não é um conforto imediato, mas é uma conformidade com o propósito, o cumprimento daquilo que Deus coloca na nossa vida. Vou te dar um exemplo bíblico. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, verso de número 20. Fala sobre José. José foi traído, José foi vendido, José foi injustiçado e José foi esquecido. Mas quando ele alcança o governo do Egito, ele declara o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim. Ele foi traído, vendido, injustiçado e esquecido. Você se lembra? Traído, vendido, injustiçado e esquecido. Mas ele consegue conectar tudo isso ao texto que mais tarde Paulo escreveu. Sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai olhar para mim e vai falar assim: aonde uma traição vai contribuir para o meu bem a Deus? Aonde uma injustiça? Eu fui vendido como um escravo, 30 moedas foi aquilo que eles, meus irmãos, conseguiram por meus irmãos. Não eram os seus inimigos, os irmãos. Quando é que isso vai cooperar para o bem? Agora ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Irmãos, José precisava estar no Egito para a preservação da vida. Ele foi parar, vocês conhecem o processo. Seus irmãos rasgaram a sua roupa, mataram um cabrito, colocaram sangue para enganar o seu pai. Olha que vida miserável essas pessoas estavam vivendo, porque o seu pai não era consolado. E agora você vê os irmãos dele tentando consolar o pai por uma mentira que eles inventaram para sustentar aquela mentira. José então é jogado no poço, vendido, comprado por Potifar, o comandante da guarda real. Tudo indo bem, as coisas prosperando. Potifar olha para aquele menino e diz assim: meu Deus, esse menino tem alguma coisa diferente, tudo que ele faz está tudo bem, e deixa o governo da sua casa nas mãos dele, até que a sua esposa coloca os olhos dele, enquanto Potifar está em uma campanha fora, defendendo o Egito, e a gente conhece a história. A mulher segura a roupa, rasga, ele sai correndo, ele vai parar na prisão. Mas o menino continua trabalhando na prisão. Qual que é o propósito de se estar preso? A gente olha e não vê propósito nenhum nisso. Até que vem parar 2 prisioneiros ali. Um era o copeiro e outro era o padeiro do faraó. E eles tiveram um sonho e contam para José. Irmãos, olha a conexão de Deus. Era preciso José estar ali, naquele lugar.
E ele fala para o padeiro: olha, esse sonho que você teve, que os corvos vêm e comem os pães que estão sobre a sua cabeça, você vai ser morto essa noite. E para o outro fala: você vai voltar para o lugar onde você estava. Mas lembra de mim, eu estou aqui por uma injustiça que me acometeu. O cara chega lá, tem o seu posto de volta, se passam 2 anos, José esquecido. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou o bem. Irmãos, guarde isso no seu coração. Deus planejou o bem. Qual que é o texto de hoje? Porque sou eu que escrevi os planos para a sua vida. Planos de lhes fazer o bem e não o mal. Planos de fazer-lhes prosperar. Planos de dar a vocês a esperança, escrever um futuro. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, é isso. Então pare de resistir, pare de se debater, deixa o Senhor trazer aquilo que Ele tem para a sua vida. O nosso momento é nos conectarmos com os céus, não com as notícias, nos conectarmos com o Espírito Santo e buscarmos dele, porque eles podem falar: haverá guerra, haverá destruição, haverá inflação, haverá demissão, haverá um monte de outras coisas. Nós precisamos caminhar nessa terra com os olhos fitos na palavra de Deus e não naquilo que nós estamos encontrando. Às vezes olhando para os nossos filhos e dizemos: meu Deus, não tem jeito. Tem, porque a palavra não vem daquilo que os nossos olhos veem, mas vem de Deus, que dá a sabedoria e o conhecimento, planos de bem. O negócio é nos conectarmos com Deus. E a gente vê então: olha, o plano que vocês fizeram de mal contra mim, Deus o planejou para o bem. A vida de José mostra que Deus não desperdiça os capítulos difíceis que nós passamos na nossa vida. E haja capítulo difícil, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente até fala: Senhor, não pode vir o mais fácil agora, não aumenta o negócio, não, porque o negócio fica mais complicado. Talvez você esteja vivendo algo que não faz o mínimo sentido agora. Foi uma porta que se fechou, foi uma perda inesperada, foi um ciclo que você não pediu. Mas a verdade continua sendo a mesma. Deus já está agindo dentro de tudo isso, mesmo que a gente não consiga ver e enxergar com os nossos olhos naturais. Essa é a esperança que a Bíblia traz para nós. Sua tarefa não é entender todas as coisas. Você vai explicar para o menino que é jogado numa cisterna, que é injustiçado, fazendo bem, que está preso porque ele não fez nada? Irmãos, a gente quer uma explicação humana, racional e lógica. Eu não quero uma explicação humana, racional e lógica. Eu quero confiar no meu Deus, porque a despeito de todas as coisas que estão acontecendo comigo, Ele tem plano de bênção, de graça, de favor. Ele me dá esperança e me dá um futuro. É assim que a gente precisa entender. Então, sua tarefa não é entender, é confiar, porque a esperança nasce quando nós escolhemos acreditar. A esperança vem quando você escolhe acreditar. Acreditar até que o que parece desfavorável está sendo moldado por aquilo que Deus tem para nós. Os planos e a bênção daquilo que o Senhor tem. José é o nosso maior exemplo. Queria trazer agora que a esperança que fortalece, ela nos fortalece nos tempos difíceis. A esperança, ela não é provada nos dias em que tudo está bem, em que a gente é chamado, recebe uma promoção, recebe um aumento, consegue aumentar alguma coisa a mais. Ela é revelada nas tempestades. Quando o chão treme, quando os recursos acabam e quando o coração cansa, é ali que nós descobrimos que a nossa força, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E Paulo entendeu muito bem isso quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9. Paulo conversa com Deus. Deus, o negócio está difícil.
Eu tenho aqui uma pedra, um espinho no meu caminho, as coisas estão complicadas, e eu oro, tira de mim esse espinho na minha carne. E a gente conhece a resposta. Deus, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala, então, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Esse é o entendimento de uma esperança plantada no coração. Paulo queria uma resposta imediata. Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. Mas Deus ofereceu algo maior. Deus não respondeu a oração como Paulo queria, mas Deus disse, eu vou te sustentar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça não remove todas as lutas, mas ela nos capacita para vencê-las. O que a gente está vendo aí é que o poder que se aperfeiçoa na fraqueza não significa que quando as nossas forças acabam, a força de Cristo ela vai assumir, porque Paulo atravessou prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Humanamente era impossível permanecer firme nesse quadro que vinha sobre ele, mas a gente vê que Paulo continuou, porque a sua força vinha da graça de Deus e não da sua resistência humana. Irmãos, quando a gente declara, já não aguento mais, eu não dou conta mais de permanecer, o que o Senhor está querendo trazer para a gente, falar, estabelecer, é que em meio a tudo isso, Ele vai nos mostrar uma suficiência que vem dEle. E é aqui que realmente o poder de Deus se manifesta. Os planos que Ele falou para a gente, não é que a gente, quando passa por um momento desse aí, a gente vai quedar e vai ficar cabisbaixo, tombado. Pelo contrário, o que a gente vê são nesses momentos que Deus está trabalhando para um futuro maior. Se nós cremos que o nosso futuro está nas mãos de Deus, se conecte com os céus hoje, mesmo que não faça sentido, mesmo quando a gente vê que tudo está pronto a falhar, mesmo quando a gente não está dando conta e a gente dá um grito e diz, ai meu Deus, me ajuda a passar por tudo isso, me ajuda a me livrar de todas essas coisas. Deus foi muito claro falando para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente. Ao invés de uma resposta rápida, Deus está querendo nos trazer algo suficiente, que permanece, que continua, algo que fica, algo que vai além, algo que vai nos ajudar a vencer. O Senhor está dizendo, aprenda a confiar em mim, mesmo que os seus olhos mostrem, digam alguma coisa diferente. Porque quando nós enfrentamos as pressões, e podem vir de todos os lugares, familiares, emocionais, financeiras, a graça não falha. Pelo contrário, ela fortalece, ilumina o confuso, ela sustenta aquele que está abatido, aquele que está caindo diante de todas essas coisas. Ele é firmado e ele é instigado por Deus, dizendo, meu filho, continue caminhando, a despeito de todas essas coisas que você passa, porque assim a gente vai viver e vai desfrutar o que o Senhor tem para nós. 2 momentos foram marcantes na vida de Jesus. Primeiro, quando quiseram levar Jesus no monte e coroá-lo como rei. Levaram Jesus ali para coroá-lo como rei. Diz o texto que Jesus passou no meio de todo mundo, porque Jesus não queria, e não era o plano, nem o propósito de Deus, ele não queria fugir do plano e do propósito de Deus para ser coroado por uma glória humana. Foi exatamente o contrário, ele foi embora. Mas diz o texto também que veio um bando de invejosos, religiosos, que levaram a Jesus ao alto monte. Sabe para quê agora? Vamos jogar ele aqui do monte e vamos dar fim com esse cara. Do mesmo jeito ele saiu e ele fez. Portanto, irmãos, quando quiserem nos coroar com uma coroa humana que não vem de Deus, faça como Jesus, faça no meio do povo, não é chegada a hora. E quando atentarem contra a sua vida e disserem para você, você não vai mais sobreviver, etc. e tal, sai do meio deles também da mesma forma. Sabe, é comum nós nos sentirmos fracos, mas é justamente aí que o Senhor vai manifestar sobre nós com maior poder. A nossa esperança não está no nosso desempenho. Mas olha essa palavrinha aqui. A minha graça é suficiente.
suficiente em Deus. E é exatamente o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele está compartilhando conosco. E aí a gente vai para o momento futuro. Volta para mim para o texto inicial de Jeremias, fazendo favor. Queria ler de novo com vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança, e a esperança é um futuro glorioso. Repita comigo, futuro glorioso. Irmãos, é isso que vem da parte de Deus para nós. Essa esperança, a garantia. Irmãos, eu já falei para vocês, durante anos, décadas, a igreja ficou discutindo aí, eu perco a salvação ou não perco a salvação, é isso, aquilo. Olha, a Bíblia sempre veio para nos dar confirmações e garantias, para que nunca mais nós duvidássemos ou vacilássemos na nossa fé. Sabe, quantas vezes, conversando com tantas pessoas, as perguntas mais escabrosas que tinha, e se Jesus vier arrebatar a sua igreja, e se eu estiver tomando banho, eu vou subir ou não vou subir? Como se isso aí fosse alguma coisa que preocupasse o nosso Deus. E alguém dizendo assim, mas e se eu estiver sentado em um bar de mesa, bebendo uma cerveja, se Jesus vier, se eu estiver fazendo isso, eu vou subir ou não vou subir? Durante muito tempo, irmãos, muito tempo, isso queimou o neurônio de muitas pessoas e fez os cristãos vacilarem na sua fé e na sua caminhada com Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação, ela é um dom é um presente. E diz a Bíblia também, Paulo falando em Efésios, capítulo 2, porque vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Já escrevendo aos Romanos, Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não te dá um presente com a mão direita e te puxa ele ali na frente com a mão esquerda. Então, o que a gente precisa entender é que o futuro, as promessas de Deus, elas vêm sobre nós, e isso precisa ficar gravado, marcado no nosso coração, para que a gente não vacile na fé, para que a gente não tenha dúvidas, são certezas. Essas coisas vos escrevi a fim de terdes a certeza da vida eterna. Em todo o tempo existe uma confirmação. Nós somos marcados. O Espírito Santo é o penhor da promessa. Por isso, o futuro que Deus tem para nós é um futuro glorioso. Irmãos, a nossa vida não está determinada a viver ao limite do tempo. O nosso Deus vive acima do tempo. E assim como Ele é, nós também somos aos olhos dEle. Irmãos, vida eterna só Deus pode dar, porque só Deus é eterno. Nós não somos eternos, porque nós tivemos um começo. Nosso espírito permanece agora para sempre, mas a vida eterna é a qualidade de vida que Deus nos deu. Por isso que em João 3,16, que a gente cita em todo o tempo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida de Deus, porque vida eterna é vida de Deus, e isso se conclui na nossa vida. Por isso, enquanto o mundo luta para encontrar apenas o hoje, nós caminhamos com os olhos fixos no eterno. Irmãos, nós caminhamos nessa terra, mas você precisa manter o seu olhar em Deus, em todo o tempo. O nosso olhar precisa ser de lá, porque é lá que determina o tempo aqui. Irmãos, Deus está acima de todas essas coisas, e Ele quer nos desafiar para termos essa esperança no nosso coração, vivendo a vida plena e a vida abundante. Você foi gerado por Deus para prosperar nessa terra. Irmãos, eu gosto de dizer, eu acho tremendo, tudo aquilo que nós precisávamos, Deus colocou na terra. Se nós formos orar, nós podemos dizer, Pai, graças te dou por esse vinho, suco de uva, porque ele brota da terra. Pai, graças te dou pelo pão que o Senhor nos dá, porque o pão brota da terra. Pai, graças te dou pela cadeira que estou sentado, porque essa cadeira também brotou da terra. Essa cadeira que sentamos, ela é feita de plástico, plástico é um derivado do petróleo.
Irmãos, tudo, futuro glorioso. Quando acabar o culto e nós entrarmos em um carro, em um ônibus, para irmos para casa, isso saiu da montanha. Deus escondeu o carro dentro da montanha. Qual foi o nosso trabalho? Tirar o carro de dentro da montanha. É assim que acontece. Da montanha vem o ferro que faz as coisas ali para o nosso carro, o motor, a lataria dele por fora, os componentes eletrônicos que nós temos que andam dentro do nosso carro. Irmãos, o homem, ele não inventou absolutamente nada, ele extraiu do conhecimento que Deus nos tem dado, tudo isso está na terra. Na terra, provisão, graça, bênção, favor. E temos ainda pessoas questionando sobre o caráter de Deus. Por isso, nosso desafio é caminharmos nessa terra olhando para os céus. Não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades. A esperança não só sustém o presente, ela também projeta o nosso futuro. Irmãos, o nosso futuro já está planejado. Precisamos nos conectar com Deus. João capítulo 14, verso de número 2. Jesus diz assim, João 14, verso de número 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugares para você. O que Jesus está dizendo aqui é que na casa do pai nós já temos o nosso futuro, irmãos. A gente não vai ter que comprar uma casa, dividir em prestações, não vamos passar mais por esse perrengue que muitas vezes nós passamos nessa terra, porque existe uma garantia. Na casa do meu pai existem muitos lugares. Jesus não fala de uma metáfora poética, mas de uma realidade concreta. Existe um lugar preparado, planejado e personalizado para cada filho. Jesus está dizendo para a gente isso é a nossa esperança. Irmãos, os céus já estão prontos, preparados, esperando que a igreja manifeste o reino de Deus na terra, que nós coloquemos os inimigos de Jesus até debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que os céus retêm Jesus até que a gente faça aquilo que fomos designados para fazer, que é pregar o evangelho em todo o mundo e em todas as nações para testemunho. Então virá o fim, e o fim que nós aguardamos é exatamente esse. Na casa do meu pai existem muitas moradas, já está tudo pronto, preparado, planejado. Isso significa que a nossa jornada, nós não estamos caminhando para a morte, nós estamos caminhando para uma vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. O caminho, o destino é esse. Eternidade não é um consolo, a eternidade é um destino que vem para cada um de nós. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei a segurança da minha vida, eu sei que isso precisa alegrar o meu coração. Abraão, enquanto viveu nessa terra, ele renunciou ao conforto, porque ele via algo além. Veja comigo aqui em Hebreus capítulo 11, verso de número 10. Hebreus 11, verso de número 10, falando de Abraão. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. A esperança, irmãos, como isso fala no nosso coração? Por isso que Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para o Senhor, porque nós somos do Senhor. Se estamos vivos, pertencemos ao Senhor. Se morrermos nessa terra, nós vamos para o Senhor. Nosso futuro está lá, porque essa cidade é a cidade que Deus preparou para nós. É essa confiança, uma cidade que tem fundamento, tem base, tem alicerce, cujo construtor e o arquiteto é o próprio Deus. Abraão viveu na terra olhando para o céu, e essa visão manteve firme. Quando tudo parece pesado, lembre-se, a sua história, ela não termina aqui. Haverá um dia sem lágrimas, sem dor, sem despedidas. A eternidade, ela relativiza o nosso sofrimento e nos faz caminhar com uma esperança renovada. A leve e momentânea tribulação,
o desconforto, as inquietações e aflições que acontecem nessa terra não se comparam com a glória vindoura. Por isso, nós não estamos caminhando para a morte, nós estamos caminhando para a vida. Sabe, Jesus está preparando o nosso futuro e Ele não falha em nenhuma preparação. A esperança que Deus promete, ela não é uma coisa que simplesmente vai amortecer a nossa alma inquieta. Ela não é emocional, ela não é instável e ela não é circunstancial. A esperança que Deus nos promete, ela é viva, ela é consistente e é algo profético que vai se cumprir na nossa vida. Agora ela se apoia nos planos perfeitos do Pai, na graça que nos fortalece hoje e na glória que vai nos aguardar no dia de amanhã. 3 coisas que eu queria deixar para a gente aqui nessa manhã. Confie, caminhe e espere. Confie, caminhe e espere. Confie, caminhe e espere. Irmãos, esperança é isso, é confiança, caminhada e esperança, porque nada pode frustrar os planos de Deus ao nosso respeito. Por isso, deixe o Senhor dividir com o seu coração, se conecte com os céus. Pai, qual é o plano que o Senhor tem para mim? A esperança de um futuro glorioso. Eu quero ver isso, eu quero desfrutar dessa promessa. Por isso, irmãos, nós estamos aqui para resgatar aquilo que o Senhor nos deu, promessas de bênção, de esperança, de vida que vem da parte do próprio Pai. Deus, Ele não apenas conhece os planos, Ele já começou a realizá-los na vida de cada um de nós, e isso deve ser aquilo que tome conta e povoe o nosso coração. Irmãos, vida de Deus, falar do Evangelho, algo tremendo, poderoso, um plano que Ele fez, Ele escreveu acerca do nosso tempo. Irmãos, hoje nós estamos entrando em uma época em que o computador, as inteligências conseguem descrever um monte de coisa para a gente, mas é necessário que nós nos assentemos, coloquemos as nossas ideias no papel, a gente gasta tempo com isso. O Senhor está nos dizendo essa manhã que pelo fato de ter escrito o nosso futuro, Ele gastou um tempo, Ele pensou em você, Ele sorriu para você. Quando você nasceu, houve um momento de graça, de alegria, houve um momento de felicidade. E Deus diz assim: olha, está vindo a realidade aquilo que eu fiz. E os planos de Deus já começaram. Irmãos, quando Deus eleva José, governador do Egito, o primeiro passo que precisou acontecer para que o plano de Deus se cumprisse foi quando ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. Deus já havia dado sonhos para ele. O sol, a lua, as estrelas se dobrando diante de você, até o seu pai, Jacó, repreendeu. Ei, sonhador, você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos dobrar diante de você e seus 11 irmãos? Ele diz: pai, foi um sonho que eu tive, não controlei o sonho. E quando chega toda a família lá, ele se prostra. Mas tudo começa com uma coisa desaventurada: traição, infâmia, vergonha, injustiça. Tudo isso aconteceu na vida dele. Mas a palavra de Deus para nós é que seus planos já começaram. Seus planos começaram. O Senhor está fazendo. E eu queria que nós pudéssemos finalizar a primeira mensagem da série do mês, celebrando a ceia do Senhor, glorificando ao nome dele, porque é isso que ele tem feito por nós. Meus irmãos, o plano de Jesus era trazer novamente o Espírito Santo para habitar dentro de nós. João Batista prepara o caminho de Jesus e Jesus prepara o caminho para o Espírito Santo. A maior dádiva é essa: nos tornamos filhos. Nada pode nos arrancar disso, nada pode falhar. Queria que nós ficássemos
ficássemos de pé agora, você vai receber os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos cantar mais uma canção de louvor e adoração ao Senhor. Eu queria convidar toda a igreja nessa manhã para juntos participarmos da ceia do Senhor, para que o seu impacto para a nossa vida ele tem para nós, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me render. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu não temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que te pensas, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que te pensas, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia.
Essa canção expressa a verdade que nós falamos nessa manhã. Só em ti eu confiarei. Não confiarei nas notícias, não confiarei na força do meu braço, não confiarei nas coisas que eu acho que eu dou conta. Eu vou confiar no Senhor. Nós vimos Paulo, ele ouve: Paulo, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, irmãos, nessa hora, nós queremos agradecer a Deus, porque nós fomos endossados, nós fomos avaliados e colocados como aceitos diante de Deus. Nós fomos agora recomendados pela graça que vem do alto. Por isso que Jesus falou que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu e deu aqui para os discípulos, e era algo importante, porque eles precisavam entender agora. Jesus está dizendo: esse é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Por isso, nessa hora, nós precisamos entender que na cruz do Calvário, Jesus se fez ali enfermidade, ele se fez maldição, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Por isso, quando celebramos a ceia, nós oramos agradecendo: Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado saúde, como nós oramos nessa manhã, um sangue renovado, feridas sendo cicatrizadas, órgãos sendo restaurados, mente sendo reconectada, direcionada, organizada. Nós temos essa promessa, foi feito por intermédio do ministério de Jesus na cruz do Calvário. E porque você tem direito a isso, nós vamos agora agradecer ao Senhor por uma saúde plena, por tudo restaurado. Se precisar que Deus crie um membro, um órgão, alguma coisa, nós cremos nisso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Como Jesus orou no Getsemane: Pai, tudo te é possível. E Pai, porque essa é a esperança que povoa o nosso coração, nós celebramos agora Teu Filho Jesus, anunciando que Ele morreu para pagar e quitar as nossas dívidas. Ele levou dores e enfermidades, e porque nós somos gratos em reconhecimento à obra do Teu Filho em nosso favor, nessa hora, Senhor, nós relembramos a morte de Jesus e comemos o pão, símbolo, ó Deus, do sacrifício dele em nosso favor. Aleluia. Portanto, juntos tomamos agora, irmãos, nessa hora o pão. Aleluia. A Bíblia diz que depois de terem comido o pão, Jesus pegou um cálice, e era um cálice que tinha o fruto da videira. E é interessante que na época de Jesus, você fazia vinho num lugar chamado lagar, que era um local redondo, que tinha uma saída, e a uva era jogada ali e ela era pisada pelos pés. E Jesus sofreu a pressão de toda a humanidade sobre ele naquele momento. Ele foi esmagado, ele foi triturado. O sangue é fruto desse processo. E Jesus sabia que o pecado fazia isso conosco. O pecado nos esmagava,
o pecado nos punia, o pecado pesava sobre nós. E aí Jesus diz: olha, eu agora vou perdoar o pecado de vocês. Porque no Antigo Testamento, quando alguém pecava, precisava levar um animal inocente. O sacerdote pegava aquele animal, matava aquele animal, pegava o sangue daquele animal e borrifava o sangue daquele animal na cabeça da pessoa, para que ficasse claro e evidente que o seu pecado havia sido perdoado. E Jesus está dizendo que nós não precisamos mais estabelecer esse ritual e nem nós teremos que derramar o nosso sangue na terra para pagar pelos nossos pecados. Por isso Jesus está dizendo: esse cálice é a nova aliança, que é feita no meu sangue para o perdão do pecado de vocês. Ele fez, Ele pagou. Por isso nós fomos reconectados a Deus e ao seu plano. E o Senhor está fazendo renascer uma esperança no nosso coração, nos fazendo entender que todo o caminho, todo o direcionamento, tudo aquilo que Ele faz é para o nosso bem. E porque você está agora coberto por esse sangue, fazendo parte dessa aliança, se reconectando com Deus, o seu plano, o seu propósito, e você vai viver tudo que Deus escolheu ao seu respeito, mesmo que os nossos olhos, os nossos sentimentos, a nossa alma não compreendam muito bem o que o Senhor está fazendo. E porque nós temos parte nisso, juntos, bebamos do cálice do Senhor nessa hora. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu estar, e um dia voltará do céu nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Aleluia. Pai, nós estamos caminhando para a vida eterna e não para a morte. Nós estamos recebendo os planos do Senhor para a nossa vida, planos de nos fazer prosperar, não de vivermos um caos, planos, Senhor, de esperança, de um futuro glorioso, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos entrar no último mês desse ano de 2025, o ano para vivermos como mais do que vencedores, relembrando essa esperança que habita no nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado por nos lembrar que todas as coisas cooperam. Vimos Abraão, vimos José, e agora estamos entendendo a história que um dia o Senhor escreveu para nós. Que coisa boa e confortante é saber que o Senhor tem um futuro para nós, futuro esse de bem, de bênçãos. Senhor, nos ajuda a jamais tirarmos os olhos dos céus e colocarmos nas circunstâncias da terra. Queremos continuar caminhando com os olhos abertos, assim como o profeta orou para que o Senhor pudesse abrir os olhos do seu moço, e ele olhou para os céus e viu que o exército celestial era muito maior do que o exército terreno que estava diante deles. Senhor, eu oro para que os nossos olhos sempre estejam abertos no exército celestial, na alegria, na glória que nos espera, na esperança que povoa o nosso coração, para que nessa terra a gente viva essa vida plena, abundante, essa vida graciosa e gloriosa em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons da consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre.
Amém. Irmãos, excelente mês de agosto, de dezembro. O ano ainda não acabou. O Senhor ainda quer realizar coisas grandiosas na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe.